Vem pro Play! Seja bem-vindo ao canal no Facebook. Se você está aqui primeiro, meu nome é João, tá? Se você está no YouTube, seja mais do que bem-vindo também, porque o vídeo está disponível em várias plataformas, né, mano? Então vamos ao que interessa, tá? Porque eu não pretendo enrolar, porque vocês estão vendo no fundo o desenho do Miri Togata que eu fiz aí. Miri Togata é muito da hora. E nós vamos falar desse personagem. Então eu não queria dizer assim, ó, de cara, mas vai ter spoiler do anime de My Hero Academia e também vai ter spoiler do mangá. O spoiler do anime é precisamente sobre a 4ª temporada de My Hero, beleza? Que é a temporada que tá rolando agora. Então vamos pra onde? Vamos pro que interessa, já de cara, sem enrolação. Porque, bom, eu comecei a assistir o My Hero. Eu via coisas sobre Mirio no One Justice 2. Eu via desenhos de Mirio e ficava pensando, quem é esse maluco, né? Mas eu também já tinha visto coisas de All Might, ficava pensando, quem que é esse maluco também, né? E aí, parei e assisti Boku no Hero Futari no Hero, que é o My Hero Academia, os dois heróis. Ok. Falei, opa, é da hora. Comecei a assistir o anime. Cheguei na 4ª temporada. Pensei, pô, tenho que continuar essa saga emocionante, cara. Porque apareceu o Miri Togata. Eu fiquei, opa, não posso parar por aqui. Que é isso? E fui ler o mangá. No mangá eu descobri que... porque na época não tinha saído episódio, mas depois eu vi o episódio também, que o Miri mostra as habilidades dele. Miri Togata era para ser o sucessor do One for All. O All Might passaria sua habilidade para o Mirio, porque era o que Sir Night-Eye, o mestre do Mirio, queria. Porque para Sir Night-Eye, Mirio era o cara digno de receber o One for All. Ele era o cara mais próximo de se tornar o próximo símbolo da paz. E, inclusive, para muitas pessoas, e o Mirio mesmo já tinha provado isso, ele era o mais próximo de se tornar o herói número 1. Tá? Ele era muito melhor do que muitos heróis. Na verdade, ele é muito melhor do que muitos heróis. Ele é muito mais forte, muito mais perspicaz para resolver as coisas. Aí eu fiquei vendo aquilo e fiquei, pô, vamos ver mais a fundo o Mirio Togata então. Vi um pouco da juventude de Mirio, não que ele seja um velho idoso agora, né, mano, mas um pouco antes, quando ele entrou na UA, porque agora ele já tá no 3º ano, então vamos ver coisas do 1º ano de Mirio na UA. E ele era um cara desastrado, que não conseguia dominar de fato a sua individualidade. Inclusive seu pai tinha dito para ele que a individualidade, que foi permeado de geração em geração na família dele, tinha um pequeno problema, que era um negócio difícil de controlar. Porque era a individualidade da penetração. Ele consegue penetrar em qualquer coisa. Tipo, normalmente ele penetra no chão. Ele entra no chão e o chão cospe ele para fora. Mas, se ele não souber fazer isso certo, o corpo dele pode ser cortado ao meio. Simples assim, tá? Então a gente vê muita cena cômica do Mirio usando a individualidade dele e ficando preso nas coisas. E aí os colegas de classe dele riam horrores, falavam, pô, Mirio, você é mó desastrado, velho. E o Mirio se divertia, porque era o jeito dele, ele queria aprender as coisas, mas ele já tinha um jeito bem humorado, né? E aí eu fiquei vendo, fiquei, cara, que personagem da hora, que personagem. Ele tem um visual diferente, quando você vê ele a primeira vez, você sente uma estranheza no visual dele com relação aos outros personagens. A estranheza não é tão grande porque o visual dele lembra muito o All Might, mas, por mais que o All Might seja o símbolo da paz, ele fala assim, está tudo bem, porque eu estou aqui. Quando o Mirio chega, a coisa é diferente, porque você sente no ar assim, ó, um clima de zoeira, de emoção, de alegria. E, inclusive, a primeira vez que o Mirio decidiu mostrar coisas para a classe do Deku, ele decidiu mostrar na prática ao invés de ficar falando. E quando ele mostrou na prática, ele liquidou a sala do Deku inteira, sozinho, cada um com um golpe. O único que não foi detonado pelo Mirio foi o Todoroki, porque ele não estava na situação, né? Tipo, ele preferiu ficar observando essa treta. Mas aí a gente viu que o nível de força, de poder, de habilidade do Mirio é muito alto em relação à turma do 1º ano, do 1º A. Mas aí a gente vai descobrindo mais sobre Mirio. Nós vemos que ele é um cara engraçado pra caramba, ele é muito energético, ele é pura energia, ele quer fazer as coisas acontecerem. E, ao mesmo tempo, ele é um cara calmo, que pensa. Ele não toma atitudes precipitadas. Tá? E aí começa
que ele tinha um certo desejo de se tornar herói. Ele escolheu seu nome de herói. Seu nome de herói? Remirion. Remirion meio que foi um trocadilho com Million e Miriam. Porque Million em japonês seria Miriam. Miriam. Então, Remirion, aquele que salvaria milhões. Esse é o nível de ingenuidade, esse é o nível de determinação do Mirio. Ele não quer salvar uma ou outra pessoa, ele quer salvar milhões. Inclusive isso está bem estampado no uniforme dele. Tem 1 milhão ali. E aí a gente descobre, né, que o Sir Night-Eye tinha toda uma trajetória para o Mirio, porque o Mirio merecia ser o sucessor do One for All. Ok. Inclusive foi um dos motivos do All Might entrar na UA, para procurar seu sucessor. Já estava meio que escrito que o sucessor seria o Mirio. Mas tudo aconteceu e a gente viu o All Might encontrando o Deku. A história do Mirio foi outra. Para muitas pessoas, o pensamento do Sir Night-Eye funciona perfeitamente. Mirio merecia ser o sucessor do One for All. Para mim, Mirio não merecia ser o sucessor do One for All. Sabe por quê? Isso apagaria o brilho dele como Remirion. Na verdade, eu achei sensacional o fato de terem mostrado esse ponto e mostrar com um mistério, no final da 3ª temporada, que o Mirio estava entrando no jogo. Que muita gente já apostava no Mirio. Que o Mirio se tornou forte o suficiente para que as pessoas apontassem para ele como o próximo símbolo da paz. E aí eu voltei um ponto porque começou, né, um pouco ali no anime, mas no mangá eu já tinha lido, o arco dos Preceitos da Morte. O arco da Eri. E num primeiro momento, né, o Mirio, como um bom herói que ele sonha ser, se tornou, sem perceber, ele pegou e apresentou o Deku pro Sir Night-Eye, né? Mas o Deku pergunta pra ele, por que ele apresentou o Deku pro Sir Night-Eye? Sim, por exemplo, sem questionar nem nada. Ele só foi e facilitou o caminho do Deku. E aí ele diz que quando uma pessoa está com dificuldade, ele quer ajudar. Porque pra ele isso é ser um herói. E aí eu fiquei, mano, olha esse Mirio. Tá partindo meu coração já, cara. Tá muito lindo. Aí, ok. Começa aí a jornada. Na primeira missão do Deku com o Remirion, eles vão fazer uma investigação e eles encontram uma menininha. Eles veem que essa menininha tá fugindo de alguém, essa menina acaba encostando no Deku. E ela sente alguma coisa diferente no Deku, né? Mas aí o Miriam fala pro Deku, tipo, a gente não pode se envolver agora, porque daí aparece o Shizaki, o Overhaul, falando que aquela menininha é filha dele. E a gente descobre que o nome da menininha é Eri. Então nós temos a apresentação da Eri-chan, que aparece na abertura do anime, né? Se eu não me engano, aparece no episódio 4 também. Beleza. Temos esse ponto. E é engraçado. Porque o Deku percebe que aquela menina estava com muito medo. O Mirio também percebe. Só que eles não podem estragar o plano do Sir Night-Eye. O Deku volta meio frustrado. O Mirio volta pensativo. Mas Sir Night-Eye decide colocar o plano dele em ação muito rápido. E Mirio decide fazer uma coisa. Mirio decide fazer com que aquela menininha, a Eri, sorria. Ele decide salvá-la. Junto com o Deku, eles ficam com essa determinação de que eles vão nessa missão. Independente do que aconteça, os dois têm o objetivo de salvar a Eri, de fato. O plano é muito maior do que isso. É acabar com os preceitos da morte e resolver um monte de situações que estão acontecendo por baixo do pano. Mas para os dois, o principal é salvar ela. E quando toda a operação começa a rolar, a gente vê Mirio. Mirio, nesse ponto, está bem diferente do que a gente viu antes, do que a gente tinha conhecido até agora. Ele demonstra uma enorme determinação e ele decide ir sozinho
na frente, cumprir a sua promessa, o seu dever de herói, que é salvar a Eri-chan. E ele vai na frente. O grupo meio que se separa, cada pessoa acaba para um lado da coisa. E o Mirio avança. E chega num determinado momento que o Mirio consegue alcançar o Shizaki, o Overhaul. Ele consegue alcançar ele. Ele consegue salvar ele. Mas começa uma enorme batalha entre Remirion e Overhaul. Essa batalha, ela parece um tanto, digamos assim, antecipada para a situação, na verdade. Quando eu li eu achei também antecipada, mas não. Ela se torna uma batalha de proporções enormes. Mirio mostra pra gente que tá vendo, que tá lendo, o porquê as pessoas apontavam pra ele como o próximo símbolo da paz. E o porquê ele é um cara que faria como o Bakugou, porque o Bakugou, ele fez uma promessa e ele cumpriu a promessa que ele fez. O Mirio fez uma promessa e ele foi atrás para cumprir essa promessa. E ele conseguiu cumprir essa promessa. Mirio conseguiu salvar a ele. Mas a luta se complicou tanto que num determinado momento, um dos capangas do Shizaki percebe que o único jeito de parar o Remirion era ameaçando a ele, mesmo que ela tivesse fora do controle deles. Eles sabiam que se eles tentassem ferir a ele, mesmo que à distância, o Remirion, a sua ingenuidade, a sua inocência, a vontade que ele tinha de salvar a ele, de fazer ela sorrir e não deixar mais com que ela ficasse sozinha, era muito maior. Nesse momento, o capanga do Overhaul, do Shizaki, ele atira na ele. E o Remirion vai salvar ela. Mas o Remirion não sabia que a bala que foi atirada é a bala construída a partir da Eri. É a bala que basicamente em outros pontos do anime foi usada, ela serve para destruir a individualidade. Mas diferente das situações anteriores, onde ela destruía a individualidade durante um tempo, com o Remirion, parece que foi permanente. E mesmo assim, ele se manteve forte, porque ele tinha a determinação, ele tinha o objetivo, ele queria salvar a ele. Não importava se isso custasse a sua vida, não importava se isso custasse os seus poderes. Porque para ele, o herói com o ideal de salvar milhões, salvar aquela garotinha, não deixar ela sozinha, fazer com que ela sorrisse e tivesse uma vida melhor, era salvar milhões de pessoas. E é aí que a gente vê o Remirion perdendo o poder que ele recebeu por gerações na sua família, se tornando uma pessoa comum como o Deco era, sem individualidade alguma. E aí, o que eu pensei, acho que todo mundo que viu ficou pensando o que vai acontecer com Mirio Togata? Porque esse fardo que ele colocou para si mesmo é tão pesado e tantas pessoas desistem de sonhos por tão pouco. Tantos heróis em My Hero desistiram da sua jornada por menos. Tantas pessoas na vida desistem de seus sonhos por menos. Alguma dificuldade as faz parar. E sabe o que a gente descobre com essa situação toda? Ele não parou. Porque quando todo mundo pensou que o Mirio ia ficar desanimado, ele continuou firme e forte. A gente vê o Mirio no hospital e as pessoas falando para ele que, por exemplo, ele poderia ser a salvação para ele ter os poderes dele de volta. E aí ele fala, isso pode acontecer. Como não pode. E eu não vou ficar esperando para que isso aconteça ou não. E basicamente o Mirio se torna um dos guardiões da Eri, junto com o Deco e o pessoal da UA. Mas dali pra frente, todo momento que você ver, o Mirio tá fazendo o máximo que ele pode para que aquela menininha que estava sozinha, não tinha motivos para sorrir, não sorria porque ela pensava
que ela não deveria nem existir, ela era colocada como uma criança amaldiçoada, para ele já era heróico o suficiente fazer com que ela sorrisse, com que ela se divertisse, que ela tivesse uma vida de criança, que ela tivesse oportunidades de viver com outras pessoas, conhecer outras pessoas, ver coisas, se divertir. Ela ver, por exemplo, um show musical, que é uma coisa que ela nunca tinha visto, para o Mírio foi uma enorme vitória. Ele poder levar a ele para UA para ver o show da sala do Deco. E você vê na face dele que está estampado aquele olhar de quem tinha o ideal e conseguiu atingir. Não que ele não queira salvar mais pessoas, não que ele tenha parado, porque ele não parou, ele continua treinando e treinando. Mas ter salvo a ele foi o fim, até o momento, da sua individualidade. Mas foi um recomeço para sua jornada como herói, porque ele conseguiu colocar o sorriso no rosto de uma criança. E isso, pra mim, foi o suficiente, cara, na moral, para fazer com que o Mírio se tornasse um dos personagens mais da hora que eu vi. Não só o fato dele ter salvado a ele como ele prometeu, como ele foi determinante para salvar ela. Sendo esse o fato que por si só já o tornaria o personagem favorito de muitas pessoas. Mas a sua trajetória. Porque Mírio construiu uma jornada. E é por isso que eu não acho, como Sir Night-Eye, que ele deva, em algum momento, receber, que ele devesse ter recebido o One for All. Mírio é o Mírio pelas coisas que ele construiu, pelas coisas que ele mesmo, através dos erros e acertos, se tornou. Um herói admirado por outros heróis. Um herói colocado por outros heróis como o próximo símbolo da paz. O herói mais próximo de salvar milhões. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Pra gente falar sobre Iremirion. Deixa nos comentários o que você acha de Iremirion, o que você curtiu do personagem, o que você não curtiu do personagem, você espera mais do personagem. E recomende também outros personagens que você queira ver aqui no canal a gente falando. Como eu disse, tanto o Iremirion quanto o Bakugou, num determinado momento eles fizeram uma promessa e eles cumpriram essa promessa, tá? O do Bakugou foi sinistro, mano, a promessa que ele cumpriu. Mas, deixe no comentário o que você quer ver, sugira e comente o que você acha de Mírio Togata. E se você está acompanhando também, né, o My Hero Academia, a 4ª temporada, o mangá, a gente se vê na próxima, tá? Um salve para você que está aí no Facebook acompanhando. Para você que está no YouTube, não esqueça de deixar seu like, de compartilhar nas redes sociais, se inscrever no canal. Se não for inscrito, né, clicar no sininho. E a gente se encontra na próxima. Falou, valeu, até mais e tchau!